Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Professor Rodrigo Perfeito aqui. Hoje a gente vai dar continuidade à sequência de vídeos que falam do tema Pilates, diferenças adaptativas entre homens e mulheres. Está na parte 2, a gente vai falar hoje das diferenças neurais, diferenças cerebrais ou do sistema nervoso entre homens e mulheres e como essas diferenças afetam o método Pilates. Resultado da votação e feedback do vídeo anterior. Como é uma sequência de um tema, não teve votação, mas lembrando que eu sempre faço uma votação na terça-feira para vocês escolherem um novo tema. Assim que a gente terminar esse tema, a gente vai passar para um outro e vai retornar essas votações com certeza. Feedback do vídeo anterior. Como a gente mudou de canal, eu acabei perdendo os dados, acabei perdendo os assinantes, mas mesmo assim eu resolvi colocar os dados atuais para vocês acompanharem, né? Porque mais uma vez o canal é de vocês, então me ajudem a fazer esse canal crescer. O vídeo anterior desse tema, não o último vídeo postado, mas desse tema a gente teve 13 visualizações, a média estava sendo em torno de 60 no outro canal. Não teve nenhuma curtida, a média estava em torno de 13 a 20 curtidas e a gente tem apenas 46 assinantes nesse canal atual, né? A gente tinha 154, então uma diferença bem razoável, né? E eu conto com vocês para a gente retornar esse número e até aumentar a quantidade de inscritos. Se você era inscrito no canal anterior, que estava sendo invadido, aí eu tive que trocar, né? Mudei senha, não adiantou, aí eu botei esse canal novo. Então se você estava inscrito no outro e ainda não se inscreveu nesse novo, se inscreve lá para ficar a par de novos vídeos. Eu não estou postando os vídeos só na quarta-feira, só os vídeos das videoaulas eu estou postando na quarta-feira, alguns outros vídeos diferentes eu estou postando ao longo da semana. Então assinem lá o canal para vocês ficarem por dentro. Essa aula ela é baseada em cima do artigo Pilates, as diferentes respostas adaptativas ao exercício entre homens e mulheres. Aí no link vai ter um link aí na descrição do vídeo, você pode baixar o artigo completo para ler tudo que a gente vai discutir no futuro e o que a gente já discutiu em vídeos anteriores. O que vamos ver na sequência do tema, desse tema atual? Próximo vídeo, diferenças hormonais, quais são as principais diferenças hormonais, quais são as principais diferenças na composição corporal entre homens e mulheres e como essas diferenças afetam o desempenho no exercício, o como você vai prescrever, o como você vai escolher os exercícios de forma mais adequada, né, pensando na individualidade de um em relação ao outro. E vamos começar nosso tema. Quais são as diferenças neurais? O que acontece entre homens e mulheres e como essas diferenças no sistema nervoso elas podem afetar o modo do como a gente vai pensar em Pilates para homens e mulheres? Essas diferenças elas foram moldadas desde muito tempo atrás, desde a antiguidade. Os homens sempre foram responsáveis pela caça, pela alimentação, por conseguir novos alimentos, pela proteção da tribo ou da região, seja lá como eles se dividiam entre tribos ou eram nômades, não importa, o homem sempre ficou responsável por proteger aquela grande família e o espaço de terra em que eles viviam. Além disso, o homem era o responsável pela procriação. O homem ele queria ser o mais forte, queria ser o mais atraente entre aquela população para que ele pudesse escolher as fêmeas mais atraentes. Então o homem teve sempre esse papel social no passado. É claro que hoje a gente já não vê o homem como o sujeito mais viril e a mulher como a mais frágil. Mas há muito tempo atrás, por muito tempo, ficou-se pensando assim. E as mulheres eram responsáveis principalmente pelo cultivo de hortas, de alguns alimentos que eram produzidos na própria localidade, e era responsável por cuidar da cria, né, do filho. Então a mulher ela não tinha um papel de guerreiro, de proteção, né? A mulher era muito... a tribo tinha um pensamento muito voltado à mulher com atividades
suaves, vamos dizer assim, né? O homem que era responsável por questões mais viris, de guerra, de luta, ou que tinha algum certo perigo. E aí, por muito tempo, ficou-se pensando em que o homem era mais másculo e as mulheres mais frágeis, né? A gente sabe que hoje esse conceito na nossa sociedade ele já caiu de terra e as mulheres, muitas das mulheres são muito mais fortes e muito mais preparadas, por exemplo, para uma luta do que homens, né? A gente sabe que isso já mudou. E as atividades de vida diária acabaram moldando os corpos das mulheres e dos homens. E isso tem a ver não só com questões de sociedade, culturais, mas também por questões neurais, como a gente vai ver. Aí eu botei observação e somado com as questões biológicas. No nosso caso aqui a gente vai falar das questões neurais. Então, as diferenças entre homens e mulheres elas já vêm sendo moldadas desde a antiguidade. E pensando em diferenças biológicas, especificamente em diferenças neurais, a gente já consegue ver que a individualidade biológica ela incide de forma direta e bem feroz em cima do homem e da mulher. Então botei aqui que existem diferenças significativas na atuação e na composição cerebral entre homens e mulheres. O homem possui cerca de 9 a 10% a mais de massa branca comparada à mulher. Essa massa branca ela é responsável pela ligação entre as estruturas que estão localizadas no encéfalo e entre o encéfalo e a medula espinhal. Então o homem consegue fazer essas ligações com um pouco mais de facilidade do que as mulheres. A massa cinzenta ela é muito semelhante entre homens e as mulheres. A massa cinzenta ela é responsável principalmente pelas funções cognitivas superiores. E se a massa cinzenta é muito semelhante entre homens e as mulheres, e o homem tem um pouquinho de massa branca maior do que a da mulher, a gente conclui que o cérebro do homem é maior do que o da mulher. Então, em tamanho, o homem leva vantagem em relação ao cérebro. O corpo caloso é mais desenvolvido na mulher. Se o homem tem o cérebro um pouco maior, a mulher tem o corpo caloso um pouco mais desenvolvido, né? O corpo caloso ele é responsável pela ligação entre os hemisférios cerebrais. Ele também tem uma ligação super importante com a percepção de dor. Então, a gente até escuta muitas vezes, né, que a mulher tem uma capacidade de aguentar a dor muito mais do que o homem. Isso tem a ver pelo maior desenvolvimento do corpo caloso em relação ao homem. Aqui estão os autores, aqui embaixo, né, o Buchala e o Varela. Outras diferenças cerebrais. As mulheres, se os homens possuem mais massa branca e um tamanho de cérebro maior, as mulheres possuem mais conexões nervosas. A gente vai ver mais à frente a influência que isso tem na cognição, né? Em relação ao hipotálamo, o homem já tem o hipotálamo mais desenvolvido, maior do que... Na verdade, o homem tem o hipotálamo maior do que o das mulheres. O hipotálamo ele é responsável pela excreção de alguns hormônios, pelo controle térmico e pela essa percepção de fome, de sede, de cansaço, de sono. A gente vai ver no vídeo posterior que pelo homem ter um controle térmico melhor, a gente chama isso de termorregulação. Existem alguns exercícios que vão ser muito mais interessantes para o homem. O homem vai ter mais capacidade de fazer em alto rendimento alguns tipos de exercícios do que a mulher. A termorregulação da mulher, a gente tem principalmente 3 tipos de termorregulação, eu vou explicar no próximo vídeo. E o homem vai acabar tendo mais vantagens em ambientes, num estúdio que não tem um ar-condicionado aqui no Rio de Janeiro, que é muito quente, o homem sempre vai levar vantagem, porque o homem vai ter uma termorregulação muito melhor do que o da mulher pela sudorese. Então, ele vai levar mais vantagem. Então, tem essas questões neurais, elas vão influenciar desde a própria composição cerebral, desde as diferenças estruturais, até o exercício físico propriamente dito. Então, se o hipotálamo é maior no homem, a gente sabe que
que isso tem a ver com a regulação da temperatura, na hora de prescrever os exercícios, você precisa estabelecer muito bem exercícios que não extenuem ao extremo e causem uma sudorese que precise de uma sudorese muito alta para a regulação da temperatura. Então é fundamental que em lugares muito quentes você tenha o ar-condicionado no seu estúdio, porque senão a mulher vai ter dificuldade de se manter ali em rendimento alto nas suas aulas de pilates. Então já fica a primeira dica, né? A mulher ela tem mais dificuldade de termorregulação. O homem tem maior produção de serotonina, que está envolvida com as questões de bem-estar, de sensação de felicidade, de satisfação. O cérebro masculino, aí o Bachala faz essa seguinte colocação. O sexo masculino, o cérebro masculino, ele está muito programado, autoprogramado para essa percepção de bem-estar, né? Então os homens geralmente eles vão ser menos exigentes na sua aula de pilates, eles vão eles não vão exigir exercícios tão elaborados assim para que eles fiquem satisfeitos, né? Vocês podem perceber, se a gente fosse fazer uma comparação com a musculação, os exercícios mais tradicionais, pode ser uniaxiais, o homem ele vai aderir a esses exercícios com muito mais facilidade do que as mulheres, porque a sensação dele de bem-estar, de satisfação, não é tão exigente assim em relação aos tipos de exercícios. Já as mulheres não. Você vai precisar fazer exercícios um pouco mais elaborados para que ela tenha essa sensação de ter vencido um desafio, de bem-estar. Tudo isso vai influenciar no como você vai prescrever esses exercícios. O cérebro feminino está mais envolvido com a comunicação, com falas. Então a mulher ela consegue... Isso gente, geralmente, tá? Tudo isso no cérebro a gente vai ver mais à frente, tudo isso é adaptável, tá? Então as mulheres elas conseguem se comunicar mais, elas conseguem fazer atividades melhor do que o homem quando a fala está envolvida, comunicação, a concentração está mais envolvida. Isso tem a ver também com como você vai se portar nas suas aulas de pilates. Porque se você passa uma sessão inteira sem conversar com o homem, talvez ele se sinta bem, ele faça a aula dele, porque o foco, o bem-estar dele vai vir simplesmente pela performance nos exercícios dele. Já a mulher, como ela tem uma necessidade de se comunicar mais, é interessante que você converse muito mais com essas mulheres. Então, conversa sobre a novela no intervalo ali entre os exercícios, pergunta a ela como é que ela está, como é que ela está se sentindo, porque neurologicamente isso é importante para ela. Pensando biologicamente nas questões neurais dela, uma aula em que ela fica muito quieta, em que você não pergunta nada, em que ela não participa e se comunica, vai fazer com que ela tenha uma percepção baixa de bem-estar ali. Então é interessante que você se porte de maneiras diferentes entre homens e mulheres. É claro que com uma avaliação, conhecendo mais os seus alunos, vocês vão ver as variações que vão acontecer. Pode ser que um homem goste muito de se comunicar até mais do que as suas alunas. Então isso vocês vão ver ao longo das suas aulas. Mas no duro ali, no biológico, é mais interessante que a gente se comunique bastante com essas alunas. É claro que você não vai atrapalhar ela enquanto ela está fazendo lá o exercício e você está falando no ouvido dela. Mas enquanto tem um intervalo, ou enquanto a aula está começando ou está terminando, você pode conversar um pouquinho mais com esses alunos, porque isso é fundamental, né? Saber fisiologia, saber anatomia, saber todas essas ciências da saúde também servem de ferramentas de fidelização do seu aluno, né? Isso eu poderia citar como uma ferramenta de fidelização, saber se portar diante das diferenças entre homens e mulheres. Os homens possuem de 10 a 20 milhões de neurônios a mais. Aí a gente pode fazer uma brincadeira, lembram quando tinha aquelas brincadeiras da Xuxa, ela separava o time dos meninos e o time das meninas, né? Quem vai ganhar? São os meninos ou as meninas? Aí você lá de casa, da sua casa, ficava gritando os meninos, as meninas, vamos ver quem vai ganhar. Os homens possuem de 10 a 20 milhões de neurônios a mais. Opa, plim!
ponto para os homens, hein? No entanto, as mulheres possuem mais ligações nas sinapses neurais. Opa, plim, plim, 2 pontos a mais para as mulheres. As ligações neurais, elas são muito mais importantes se a gente fosse pensar em cognição, em capacidade cognitiva e tudo mais. As ligações neurais, elas são mais importantes do que o quantitativo de neurônios que você possui. Não importa se você tem muitos neurônios, se a ligação entre eles não é tão interessante, né? Então, as mulheres ganharam aí, eu vou falar que são as mulheres que senão apanham, né? Então, as mulheres ganharam, claro. E aí vem as considerações finais. Se existem diferenças significativas entre homens e mulheres, principalmente quando a gente fala do sistema neural, que é o tema atual. Essas diferenças, elas são estruturais e funcionais. No entanto, não existe nenhum estudo que consegue comprovar que o homem ou a mulher possui um maior poder cognitivo. Não importa se o cérebro do homem é maior, não importa se a mulher tem maiores conexões, com maiores ligações sinápticas, isso não importa, né? Porque isso é mero detalhe anatômico, né? Botei aqui, ó. Por que esses estudos não conseguem comprovar que um é mais inteligente que o outro, mesmo com todas essas diferenças anatômicas, neurais, né? Porque existem vários motivos, né? O primeiro motivo é que, por mais que a gente conheça algumas coisas importantes do sistema nervoso, a gente não conhece quase nada. É um dos sistemas corporais que mais a gente desconhece. Então, a gente não sabe muito bem como é que funciona tudo isso, né? A gente tem intuições, a gente tem alguns testes e algumas coisas a mais que ajudam, mas no fim mesmo a gente tem muita dificuldade de compreender ainda nosso sistema nervoso. O cérebro, ele é treinável e adaptável. Então, por mais que as mulheres tenham mais conexões, ligações sinápticas, quanto mais você treina isso, mais ligações e com maior qualidade você vai criando e vai melhorando sua capacidade de processamento do sistema nervoso. Tem questão de plasticidade neural, tem um monte de outras coisas, né? O próprio exercício físico, ele afeta nisso. Então, é super interessante que, principalmente no envelhecimento, você comece a trabalhar exercícios, principalmente exercícios que estimulem um pouco a cognição. Isso vai ajudar o seu aluno de Pilates a minimizar as perdas fisiológicas que acontecem no seu sistema nervoso. E uma outra diferença importante que precisa ser citada é a individualidade biológica. Porque esses dados que a gente viu, eles variam bastante de indivíduo para indivíduo do mesmo sexo e mais ainda de um sexo feminino para o sexo masculino. Então é muito complicado, né, você ter conclusões em relação a isso, por mais que existam diferenças biológicas plausíveis, né? Aí eu botei aqui, né, uma pergunta. Antes de fazer a pergunta, vamos fazer um resumão de tudo que a gente viu. A gente sabe que a mulher tem mais dificuldade da termorregulação. Se ela tem maior dificuldade de termorregulação, você precisa escolher os exercícios corretos para ela e um ambiente adequado para ela. Então, uma coisa super interessante, principalmente em locais mais quentes, é que você tenha um ar-condicionado no seu estúdio. Porque senão, além da sensação de mal-estar que a mulher vai ter, ela vai ter prejuízo em alguns determinados exercícios. Porque a regulação da temperatura é fundamental para você se manter em rendimento nos exercícios. Eu não estou falando de exercícios, de super exercícios para atletas. Estou falando de exercícios que deveriam ser básicos e que ela vai perder rendimento simplesmente porque ela não consegue termorregular o corpo dela. Então isso vai causar diversas dificuldades, adversidades para ela. A gente sabe que o homem tem uma capacidade de percepção de bem-estar maior do que a mulher. Então, exercícios mais básicos talvez já façam com que o seu aluno se satisfaça com a prática do Pilates, mas as mulheres não. Então, que tal você fazer exercícios mais desafiadores para ela? Porque os exercícios mais básicos, talvez não satisfaçam tantas mulheres. Se você for parar para pensar, é muito mais comum que as mulheres
evadam da sua atividade do que os homens. Se você for pensar na academia, que são exercícios que são mais repetitivos do que no Pilates, você vai ver que a mulher tem uma tendência a sair muito mais rápido do que o homem. Então pensa nisso porque sua aula vai ficar com maior qualidade, você vai correr menos risco de perder a sua aluna se você começar a criar exercícios que causam um bem-estar maior para ela. Lembra da serotonina? Então ela tem menor secreção do que o homem. Então, exercícios de desafio, né, esses exercícios aéreos, mais fotográficos, eles podem ajudar você a fidelizar o seu aluno. A gente sabe que a maioria desses exercícios, eles não causam grandes repercussões biológicas, alguns sim, mas a maioria não. Mas isso não quer dizer que esses exercícios são ruins, porque o homem não é só biologia. Então, pensa nisso. Será que exercícios mais elaborados, que seja para tirar uma foto no Instagram, que seja só para isso, mas será que isso não é uma grande ferramenta de fidelização da sua aluna? É importante a gente pensar nisso. Afinal, o mercado está difícil para todo mundo. E a gente tem outras questões, né? Se o homem tem menos conexão nervosa, conexão sináptica, e a gente está pensando em envelhecimento, porque ainda existem muitos praticantes ali, por que não você começar a trabalhar exercícios para esse seu aluno que trabalhe a cognição? Será que não é interessante você fazer exercícios em que ele precisa raciocinar alguma coisa para completar esse exercício? Tudo isso afeta o que a gente chama de promoção da saúde. Não são todos os exercícios que vão causar grande promoção da saúde. Você precisa saber muito todos os temas específicos para começar a elaborar algumas aulas, né? Espero que vocês comecem, né? Quando eu começo a estudar esses artigos, esse é um pouquinho mais antigo, eu começo a ter várias ideias, vários estalos para falar, poxa, eu tenho que aplicar assim, eu tenho que fazer assim no meu aluno, assim vai ser melhor do que do jeito que eu estava fazendo. E a intenção desses vídeos é isso, né? Que estimular vocês a terem ideias, né? Pensem em ideias. O que vocês vão fazer, pensando aí no nosso tema atual, né, que são as diferenças neurais? O que eu posso fazer para melhorar as aulas tanto para os homens quanto para as mulheres? Vocês já pararam para pensar que pode ser melhor? Eu acho que esse é um pensamento muito importante. E aí vamos à brincadeira, né, para a gente finalizar o nosso vídeo. E aí, diante de todas as diferenças, quem é mais inteligente? O homem ou a mulher? Aí eu botei ali, ó, cuidado com a sua resposta para você não apanhar em casa, hein? Cuidado para não apanhar da patroa, cuidado, né? Então foi isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Aqui estão as referências. Essas duas referências, como essa parte é mais introdutória do artigo que foi publicado, né, são fontes, né, não são tão científicas, né? A revista Veja até tem muita coisa legal, mas só serve para a introdução de artigos, né? A gente tem que publicar referências com artigos bem pesados, e vai vir mais à frente artigos bem pesados, né? E aqui o do Varela, né, que é o Drauzio Varela, e ele fala um pouquinho dessas diferenças. Ele fala num livro dele também, mas eu preferi pegar de um blog, do blog dele, né, que ele pega as informações do livro, né, são praticamente as mesmas informações, porque eram informações mais diretas. Aqui estão meus contatos. E aqui, ó, na figura do vídeo, ó, assista o vídeo anterior. Se você clicar nele, você consegue assistir a parte 1. É importante que você assista na sequência todas as partes, para você não pegar o trem andando, né? Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, vai lá, clica aí nesse link, assiste a primeira parte, depois volta para assistir a segunda, e vocês vão ver que na sequência desses vídeos, vocês vão ter informações tão legais que vai fazer com que vocês mudem a forma de como vocês estão prescrevendo o exercício, ou aprimorem, ou se vocês já estão fazendo bem, só ter pensamentos ali diferenciados de como prescrever, né, de forma diferente entre os homens e as mulheres. Deixa eu só dar uma dica. Esses links para você clicar, eles só aparecem quando você assiste no seu computador. Então, se você está pelo celular, é só você buscar lá o canal, e aí no canal você assiste a primeira parte. Mas se você está pelo computador, basta clicar aí nessa figura que você já vai ser linkado para a parte 1 desse tema.
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deem dicas, comentem, compartilhem com seus amigos para que vocês me ajudem a fazer o canal crescer de novo. Sempre comentem, falem o que vocês querem, quais são os temas que vocês querem para vídeos anteriores. Eu conto muito com a participação de vocês, tanto para eu entender se vocês estão gostando do canal, quais são os temas que vocês querem, para que o canal também cresça, né? Vocês não têm noção de como um curtir aí no vídeo ajuda na divulgação do nosso canal. Eu quero que esse canal aí tenha 1 milhão de inscritos, né? E aí eu conto com a ajuda de vocês. Um forte abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu!